queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje nós temos uma entrevista super especial de um querido mano, que eu sou fã do trabalho dele, acompanhei o trabalho dele, acho o trabalho fantástico. Quem é ele? Ele é um gaúcho natural de Getúlio Vargas. Ele é diretor, produtor e apresentador e pesquisador de fenômenos anômalos, principalmente os OVNIs. Ele criou, produziu e apresentou a premiada série De Carona com os OVNIs, produção original do canal History, de 13 episódios. Atualmente, ele prepara seu primeiro documentário sobre OVNIs, profere palestras sobre o tema, além de estar criando e desenvolvendo novos projetos audiovisuais. O meu convidado é o querido Fred Morsch. Olá, Fred, tudo bem? Tudo bem, Newton? É um prazer enorme estar aqui conversando contigo, uma honra, né? Quero ver se eu consigo passar um pouquinho aí do que é esse mistério dos OVNIs e dos ETs aí para o teu público. Maravilhoso, Fred. Seja super bem-vindo. A honra é minha de ter você aqui comigo. Eu acompanhei os seus 13 episódios ali, que é aí que surgiu o nosso contato, né? Acabou gerando a nossa nova amizade aqui, onde o nosso interesse, como os meus próprios ouvintes sabem, é da gente, de repente, como o próprio nome do programa, Caminhos da Consciência, trazer assuntos que, de repente, são pautados em dados, em fatos, que, de repente, traga para a galera, né, que, de repente, está interessada, se aprofundar e correr atrás. E você, que é um especialista nisso para mim, um grande querido nessa parte de OVNIs, pergunto para você, minha primeira pergunta para você, Fred, como é que foi que você entrou nisso, cara? Foi desde pequeno? Como é que aconteceu essa coisa, tipo, eu vou me aprofundar nisso aí porque bateu fundo dentro de mim? Sim, eu sou daquela geração anos 80 ali, né? Então a gente via muito aquelas séries de televisão bacanas, assim, de Ultraman a Túnel do Eu lembro disso. Tempo, né? Enfim, e eu me apaixonei, eu acho que desde pequeno pelo cinema, né? Eu trabalho já hoje há 30 anos com audiovisual, né? Ou mais, eu já passei dos 30 anos de audiovisual, então tenho minha produtora hoje, né? Mas então essa história começou e eu tive um avistamento muito interessante Opa, lá, olha que lá na legal. minha cidade, não por acaso acontecem coisas, né? Conta para nós aí, Fred. Eu jogava tênis, gurizão, e eu estava num lugar alto, assim, o clube era bem alto, e eu vi de dia, cara, umas 10 da manhã, e a gente tava falando de uma Vimana, das Vimanas antes, né, em Sim, sim, nós, sim. e eu vi uma Vimana, cara, eu vi aquele formato ali, né, de Vimana, eu não vi luz, eu vi o objeto, né. Que bacana, cara. Eu tinha 10, 12 anos, só que eu não tinha naquela época nenhuma noção né, ainda de ufologia e o que poderia ser aquilo na minha cabeça na época passou batido, né? Mas aquilo me marcou, né? E agora, anos depois, eu fui, cara, eu tive um avistamento porque aquilo nada depois eu vi igual aquilo lá, Que né? fantástico isso. Teve uma definição nesse avistamento aí, Fred? Como é que foi Não, assim? Foi rápido? Como é que foi? não foi, cara, estava muito devagar o objeto, eu Olha acho que que se eu legal. ficasse uma hora parado, ia ficar vendo, Não né? faz barulho, né, Fred? Não faz Não, sem barulho, né? barulho nenhum. E era, tipo, parecia uma nave mesmo, entendeu? De chumbo, sabe? Parecia que tinha até uma insígnia, de tão perto que estava. Cara, que maravilhoso, hein? Um avistamento de Então, dia. Eu vi um à noite uma vez lá em Lambari, sul de Minas, cara. Um show de inclusive, luzes. Na hora que sim, eu parei para observar ele para valer, ele foi sim. embora. Parece Inclusive, que eu quero fazer uma hipnose regressiva desse dia, né, que eu não fiz ainda, né, para ver o que aconteceu, o que realmente eu vi, né, tentar entrar dentro da minha cabeça para descobrir o que foi isso, né? E depois eu tive ainda um outro caso interessante, né, nessa cidade lá de Getúlio Vargas. Essa cidade fica no norte do estado, ali perto de Santa Catarina, né?
que foi uma experiência muito louca. Aí tu pode, resumindo, a gente estava vendo um filme na casa de que hoje é até um amigo meu que é médico e tal, e a gente saiu, e estávamos eu e meu primo, e a gente viu dois Dobermans. Olha, Cachorro. dois cachorros Doberman, né? Só que naquela cidade lá não tinha Doberman, entendeu? Né? Era um domingo à noite, assim, já tarde, 11 horas, meia-noite. E esses dois cachorros, eles como se eles não nos vissem, entendeu? E eles estavam um do lado, sabe aqueles canteiros no meio da rua? Tava um de cada lado. E eles foram, tanto que a gente ficou com tanto medo que a gente voltou, né, para casa desse meu amigo, e esperamos lá um tempo e depois fomos embora, né? Então foi muito incrível, foi muito rápido e eu também nunca tinha associado a nada, tipo, Olha que incrível né? isso. Depois eu fui ver que esses podem ser seres chamados de Jin, né? Que seriam mais os Jins, que é DJIN, né? Que é mais esse tipo de ser é mais do lado oriental, não é muito aqui no Ocidente que tem isso, né? Entendi, E seriam entendi. seres metamorfos, etc. Ah, Enfim, tem muito, né? Tem a muita gente coisa tem, que o a pessoal gente já ouviu muita cataloga e tudo. história de que, né, se transforma em cachorro preto, etc, né? Mas o incrível é que eram Dobermans, cara. Eu fiquei chocado, né? Porque né, já veio aquela história do cão do diabo, né? Aquele tipo de coisa, né? Ah, sim, Mas, aí. e aí, cara, já pulando daí já para Porto Alegre, já trabalhando com vídeo, questão, acho que era ali pelos anos 2000, talvez um pouquinho antes, eu tinha um editor na minha produtora, hoje grande amigo meu, e ele que me levou, ele era apaixonado por essa coisa de OVNIs, e aí eu comecei a levar a sério, né? Então já tem uns 20 anos que eu já venho estudando, lendo, né? Mas só, por exemplo, em 2015 que eu criei a série, né? Cara, Então, mas ela tá fantástica, super bem produzida, cara. a série, Parabéns. até a série é Recomendo para legal, todo assim. mundo. Ela é além do History, cara, esses episódios estão disponibilizados em algum local para o pessoal É, acessar. na real, já tem pirateado no YouTube todos os episódios. Pirateado. Pirateado. Olha aí. E Bom, não tem jeito. O History às vezes disponibiliza os episódios inteiros, né? Porém, Sim, a série está reprisando aos domingos à noite. Quem não viu, está passando ao vivo no History. Às vezes passa dois, três episódios ali por sim, sim, 2 sim, horas, né? sim. Então, continua reprisando no Então, o History. pessoal A que série tiver até, às vezes, condições, acessar pelo History Channel, né? a série, inclusive, acabou ganhando o prêmio de melhor série brasileira documental do ano de Fantástica, 2018. Foi um prêmio fantástica, cara. bem É isso que marcante eu para a gente, acho, viu, né? Fred? Só colocando para você continuar o seu desenvolvimento, que eu acho muito bacana, cara. Para mim, você é um herói nesse campo aí, que você sai desbravando aí o Brasil para colher os dados, fatos, fazer as entrevistas. Cara, o que você deixa de pistas ali para o pessoal correr atrás, cara, é fantástico, Fred. Agora me diz uma coisa, tá? De todos essas suas pesquisas, esses seus encontros, nesses documentários que você produziu, e novamente digo, são fantásticos para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Corre atrás, procura ter acesso a esse material, porque é um trabalho riquíssimo, né? Teve algum ou alguns, Fred, que você fala, não, cara, esse eu gostaria de deixar documentado aí na rádio de vocês. Sim, eu fiquei bastante surpreso, assim, eu li um livro chamado Os Olhos do Dragão, tá? Escrito pelo Carlos Alberto Machado, é um professor universitário do Paraná, né? Foi o primeiro episódio selecionado pelo History para ser apresentado, ou seja, foi o episódio que estreou a série, né? E realmente é marcante, porque ele fala de um assunto tão, às vezes, bagunçado, né? Tipo, que é o chupa-cabras, né? Sim, Quem é o sim, foi chupa-cabras? falado Quem tanto. seria esse ser chupa-cabras, né? O que que aconteceu? Em 1996, não por acaso, a mesma época do ET de Varginha, né? Sim. No mesmo ano, começaram a aparecer animais mutilados em Campina Grande do Sul, que é uma cidade
bem pertinho. É uma cidade urbana, né? Mas que tem sítiozinhos onde as pessoas criam gado, criam pato, criam galinha, porco, né? Pequenos pequenos agricultores, pequenos fazendeirinhos ali, né? E, cara, começaram ataques sem explicação. Eu lembro disso, Né? cara. Eu lembro. É. Então, assim, os bichos eram furados, entendeu? Com furos assim, do lado do pescoço e atrás, né? Furos, eram as únicas coisas que apareciam. E não havia sangue nenhum desses bichos. Então, galinha, porco, ovelha, né? Parte de órgãos retiradas de uma forma como se fosse cirúrgica, né? Cirúrgica. Tipo assim, tinha uma ovelha do Carlos Meissner, que foi um dos caras que foi atacado, da fazenda foi atacada, e ela tirou o focinho inteiro da ovelha. A ovelha continuou viva. Isso aqui saiu inteiro, Que loucura isso. entendeu? Ele conta também que havia um feto numa das ovelhas, esse feto sumiu e não tem nenhum corte. Tipo, ninguém arrancou o feto dali de dentro, mas não estava Nossa. mais lá o feto, né? Uh, o Carlos Alberto Machado, ele acredita, por exemplo, que não havia sangue, né? Então, um dos casos que mais me surpreendeu, cara, então, assim, quem for até ler o livro é interessantíssimo. Eles foram numa fazenda, numa criação de ovelha. Então, essa fazenda tinha um curral preparado contra Olha, predadores lá daquele lugar, raposa, sei lá, entendeu? O tipo de sim. bicho, ou seja, não, Preparado. não tem como entrar bicho ali dentro, cachorro, nada, né? Entendi. 88, tinha umas 150 ovelhas lá dentro, 88 ovelhas foram mortas numa noite, Nossa, cara. não houve nenhum barulho, assim, a fazenda cheia de cachorros, os cachorros tudo quieto, tá? As 88 ovelhas, elas estavam empilhadas. Então, tem Que as fotos loucura todas, isso, né? cara. Empilhadas e todas com esses furos, sem Exatamente. nenhum pingo de sangue. O que seria a marca do chupa-cabra, Que seria o, digamos que, é o né? chupa-cabra Do pelo jeito que foi sangue, né? batizado. É, né? E teve As algum características motivo, alguma desse... coisa, Fred, do Oi? porquê isso, né? Uma É. coisa meio Não, louca, e né? aí, assim, existem daí vários depoimentos de pessoas que Teorias, né? viram esse bicho, não, que viram, né? Testemunhas. Então, esse bicho, ele é um bicho alado, ele tem, tipo, umas asas Alado. meio de inseto, né? Umas garras e uns pés como se fosse um canguru, porque ele diz que Que dá loucura. saltos Eu gigantes, assim, lembro dos desenhos que o pessoal fez vários na época. metros, né? Com garras, e ele tem tipo uma escama, assim, um punk aqui, né? E, enfim, é muito estranho o bicho, né? E esse bicho também foi relatado no episódio de Peruíbe, onde ele ataca cachorros também, né? Um dos cachorrinhos até ficou vivo, ficou bobo o bicho, né? O bicho disse que era super agitado, o bicho parou, né? Então talvez tenha também esse. Os animais também são abduzidos, também são levados, né? Enfim, né? E Então assim, então o a que conclusão aconteceu? qual é? Que esse Resumindo assim, chupa-cabra. resumindo, Aham. em um ano, durante a pesquisa dele, foram mais de 800 animais catalogados por ele. Não quer dizer que foram só esses 800 que foram atacados. Nossa, Ou seja, é impossível, numa região só, esse número gigantesco de bichos serem atacados, né? Isso falado por veterinários, especialistas, né? E que não existe uma explicação para aquilo ali. Até hoje não existe uma explicação. Então, eu queria falar mais uma coisa desse caso, que é um caso bem marcante mesmo, né? Mas uma outra característica interessante, ele acha que o sangue estaria presente, mas a cor não mais. Não sei por quê, hum, né? Mas que talvez estivesse o sangue, mas a pigmento não. Olha, né? Outra coisa que ele fala também que ele achou, que ele fala não, que ele pesquisou, né? Que eles procuravam mais as fêmeas,
Então, isso também é mundial, né? A maioria dos bichos atacados e supostamente por um chupacabra, eles preferem as fêmeas. Então, a maioria dessas ovelhas, de todos esses bichos eram fêmeas, né? Então, talvez eles estivessem procurando alguma coisa, né? Ele fala em estrógeno, né? Enfim, então tem, olha que troço doido. E aí, olha o que eles fizeram, cara. Olha, eu digo, bah, eu tinha que estar aí com vocês. Eles fizeram uma jaula, tá? O Meister construiu uma armadilha, mas era uma jaula, um troço forte, né? E eles botaram um pato, né? Como isca e deixaram a noite gravando. Só que o cara, eu não sei por que ele não botou a câmera na jaula, ele botou a câmera tipo, como se o bicho fosse entrar. Eu sei que não pegou o bicho. E o bicho entrou, Entrou. pegou, a jaula fechou, ele arrebentou a jaula, disse que não tinha como um bicho desse arrebentar, entendeu? Ainda mais se fosse um bicho dos nossos, entendeu? Então o bicho arrebenta e vai embora. Que loucura, cara. E ficam os pelos, né? Tanto que eu termino o episódio mostrando que existem esses pelos, nunca foi feito DNA dos pelos que estavam nessa jaula, né? Eu não tinha verba para fazer, esses pelos estão lá com a testemunha, estão lá com mais, eles têm moldes das patas do bicho, que eram umas garras, assim, tipo, três, Que né? loucura isso, hein? Parecidas lá também com o ET de Varginha, né? Então, esse é um caso muito, Foi muito o que mais mexeu com você, todo o seu trabalho. mexeu muito por ser completamente inusitado, né? Diferente. Aí, cara, o livro dele ele vai mais longe ainda, né? Eles acreditam que esse bicho foi capturado pelo exército. O exército Olha, acaba entrando na história, né? Eu não tive tempo de colocar isso no meu episódio, né? Mas o exército entra na história e, segundo eles, diz que pega o bicho, inclusive leva o bicho para dentro da delegacia. Diz que o bicho batia no teto, assim, tem um depoimento do que cara, doideira, cara. e o bicho diz que o Isso é bicho hipótese batia. ou é comprovado isso, Fred? Oi? O que você acha? Hipótese ou é comprovado que ele foi Não, realmente isso pego em eles não carne? têm E agora? certeza, né? Né? Mas é um relato de uma Um pessoa relato. lá dentro da Mas delegacia, né? depois disso não se ouviu mais falar disso, né, cara? De É, casos assim, sendo que você acompanha, tal, não foi não, falado mais. na real ainda tem muito caso de mutilação e de, Mas né? especificamente como esse, não. Uma onda que a gente chama assim, tipo, Não. um ano acontecendo foi, acho que no Brasil foi o único, talvez, né? Entendi, Então, cara. mas é o único caso pesquisado a fundo pelo cara, né? Então isso é muito interessante, né? E aí tem um outro caso, eu sei que a gente está apertado aqui de tempo, mas É, a tem um gente já outro, está com 18 minutos, mas vamos lá, tá super vamos lá. interessante, Um cara. outro caso que é muito interessante, que eu fui para a Chapada Diamantina, né, que fica na Bahia, né, e lá a gente encontrou com o Chiquinho de Igatu, que é um personagem lá de uma cidadezinha chamada Igatu. A Chapada Diamantina são várias cidades, né? Hoje é um parque ambiental brasileiro gigantesco, né? E essas cidades todas fazem parte desse parque, né? E Igatu era uma cidade onde tinha muita extração de ouro, né? Então muito garimpeiro e muitas histórias. Então eu fui pesquisar de que Igatu as pessoas viam luzes já naquela época do garimpo, né? Em 1800 e pouco, e essas luzes diz que adentravam as vilas de Igatu, né? E sequestravam as pessoas e as pessoas desapareciam. Nossa. Ah, Eu eu pretendo lembro desse ainda investigar episódio, isso a cara. Eu fundo, essa lembro. história. E aí eu fui levado a ir a Igatu por causa de umas fotos que um pesquisador da Bahia havia tirado, que eram umas bolas de luzes, né? Então, que chamavam de luzes de Igatu, que veio a ser o episódio, né? Então eu cheguei lá, eu fiz uma viagem, até legal as pessoas saberem, eu fiz uma viagem anterior às gravações, né? Que a gente chama de platô. Então eu fiz uma enorme pesquisa, eu viajei 60 dias
por todos esses lugares antes das gravações e gravei com todas essas pessoas antes, né? Então eu tive a chance de escolher quem entraria, os vídeos que entrariam, né? E esses vídeos foram mandados para o Gevaer, para o Marco, para todos avaliarem, para a gente não botar coisa que não tinha credibilidade. Então, tudo que aparece Bacana, na hein? série foi avalizado por ufólogos experientes, né? Então, o Gevaer foi um cara que me abriu a revista UFO, né? Um cara, o maior pesquisador brasileiro até hoje, veio a falecer agora recentemente, né? Sim, Mas que eu acho que me ajudou muito na série, né? Mas aí voltando, eu chego em Igatu, Igatu é lindo, né? E aí a gente encontra o Chiquinho e eu estava com o diretor de foto da série, a gente vai para a montanha para ver as luzes, né? Então a gente tem uma caverna lá que eles dizem que é de onde sairiam essas luzes e possivelmente seria uma base alienígena. que bacana, cara. Gosto Aí demais a disso. gente se posicionou de frente na montanha, em cima da montanha, olhando para a montanha à frente nossa, né? E nessa montanha lá na frente tem a tal da caverna, são várias cavernas, né? Que essas cavernas elas estão estranhamente caindo, se destruindo, as pedras quadradas, é uma coisa muito estranha. O Chiquinho fala, né? Que Chiquinho é um ex-garimpeiro, né? E atualmente é um guia, né? E ele fala que nunca viu aquilo, né? Não é normal aquele tipo de Entendi. Tem alguma acontecer aquilo. intervenção ali não natural, né? Exato. E o que aconteceu comigo, cara? Tava um breu, não tinha nascido a lua, eram 8 horas da noite, né? Estávamos nós três, e aí a gente viu, eu vi uma luz saindo do chão, tá? Como se fosse um farol, assim, ó, saca? Para cima, Olha assim, que uma louco isso. luz meio âmbar, né? Uma luz diferente, não é uma luz de lanterna, sabe? E foi um flash mesmo, foi uma coisa rápida, né? Só que a gente estava gravando com uma câmera para gravar de noite, né? E aí a grande surpresa, né? Resumindo toda a história, o Sim, que está estava quase gravando acabando o nosso na câmera? programa. As Eu quero luzes, ainda que você deixe os seus contatos aqui, viu, cara? tinham duas luzes voando. Então eu Olha vi que o flash. fantástico. E aí, o que a câmera gravou? A câmera gravou as duas luzes. Como a gente está fazendo cinema, televisão, né? A gente acabou não usando essas imagens e Hum, usamos as imagens que estão na série, que é daquele casal, que é um engenheiro e uma outra a esposa dele, que gravaram por cerca de 1 hora as luzes. olha, Eu tenho todos esses vídeos, são mais de 30 vídeos cara, que curtos, 3, fantástico 4 isso. minutos, com essa bola, tipo, ela vira duas, ela vira charuto, É o trabalho dos Vimanas, né? ela brilha, ela muda de Fantástico. cor. Você tá para criar um novo documentário, Fred? Porque agora a gente tem, cara, a gente tem 2 minutos, cara, no limite estourando. É, Tá, cara, é tanto assunto. Eu vou ter que pegar é, um dia, vou conversar com o pessoal da rádio para liberar para mim 1 hora para trocar ideia com você, legal, para fazer um isso aí. programa mais extenso. Mas eu só queria que o pessoal entendesse aqui a quantidade de material, quantas coisas você tem para contar. Você é um É, pesquisador muito sério. Novamente digo, adoro o seu trabalho. Então, eu vou deixar esse último minuto para você agora, Fred. Para você, realmente é 1 minuto. O que que você poderia deixar de contato, assim, tá. se quiser deixar É, das suas redes, do seu futuro trabalho? Fica à vontade, cara. perfeito. Eu tenho o meu canal no YouTube, que ainda está devagarinho, que chama-se Mistérios Extraterrestres. E eu tenho o meu Facebook, que é o Fred Morse, e o Instagram também. Então, são Eu vou meus três procurar e vou ver se eu deixo canais no de vídeo rede aqui. social. Eu ainda estou devagar, né? Ah, Não sou não, estou aqui um para te youtuber ajudar, ainda, inclusive. não sou um youtuber ainda, mas aos poucos eu estou colocando conteúdo lá, né? Ah, você tem Porém, conteúdo eu estou maravilhoso. trabalhando em um novo documentário, tá? Que eu espero terminar esse ano, que se passa na cidade de Minas do Camaquã, aqui no Rio Grande do Sul, que também foi um dos lugares que eu visitei na série, que é muito incrível aquele lugar. Então, esse documentário fala um pouquinho da casuística, né?
e algumas experiências que nós vamos fazer lá nesse lugar com coisas paranormais, etc., que Muito ainda é a legal segunda isso. parte do documentário que eu não filmei ainda. Eu comecei a filmar antes da pandemia, então agora eu estou me preparando para, no meio do ano, eu filmar esse, Maravilha. e aí tentar Certeza de terminar um com as novo duas. sucesso aí, cara. Né? Fred, cara, infelizmente o nosso tempo acabou. Legal, Eu Newton. agradeço de coração você ter disponibilizado o seu tempo aqui. O pessoal que corra atrás desse material fantástico que você possui, porque vale a pena. Porque, para mim, o dia que nós vamos conseguir dar um reset nessa loucura que a gente tem É, no planeta para coisas novas, vai ser essa intervenção aí dos OVNIs. Cara, muito obrigado, Fred. Espero contar com você novamente em outros programas. O programa é seu também, tá bom, querido? estou à disposição, Newton. Um grande abraço para o teu público aí, tá? Muito Valeu, obrigado, Fred. Até a obrigado. próxima.